nesse homem, nesse pai que estava desesperado por causa de a sua filha estava morrendo. E ele foi em busca de Jesus. O nome dele era Jairo. Preste atenção. Lucas 8, versículo 40. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam à sua espera. Então veio um homem chamado Jairo. Ele era chefe da sinagoga. Ele prostrou aos pés de Jesus. Ele implorou que fosse até a sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. Agora você vai lá no versículo de número 49. Por aí, versículo 49. Vai dizer o seguinte: enquanto Jesus ainda falava, versículo 49, enquanto Jesus ainda falava, alguém da casa do chefe da sinagoga veio avisar: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Versículo 50 diz: ouvindo isso, porém, Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente e ela será curada. Tendo chegado à sua casa, Jesus não permitiu que entrasse com ele, com exceção de Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. E todos choravam, se lamentavam. Ele, porém, disse: não chores, ela não está morta, mas dormindo. E riam-se dele, sabendo que ela já estava morta. Então ele, pegando-a pela mão, exclamou, disse: menina, levanta-te. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Jesus mandou que lhe desse de comer. E o versículo 56 diz: e seus pais ficaram maravilhados, mas ele ordenou que ninguém contasse o que havia acontecido. Diga glória a Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amados e queridos irmãos, no capítulo 8 e também no capítulo 9, se você ler em casa, você vai ver que o Senhor faz grandes sinais. Aos olhos humanos, coisas impossíveis. Para ser mais preciso, Jesus, no capítulo 8 e 9, Marcelo, ele faz 5 impossibilidades humanas. Quantas impossibilidades, irmãos? 5 impossibilidades. Se você ler em sua casa, lá no capítulo 8, versículo 22, Jesus acalma a tempestade. Jesus diz para a tempestade, para o vento: cala-te, e o mar se aquietou e houve grande bonança. Até aquilo que está fora do controle dos pescadores, dos discípulos, Jesus tem todo o controle do cosmos, nos ventos. Olha só que interessante, Jesus acalma os ventos. Jesus fala com o vento e o vento se acalma, irmãos. Olha que bênção! Os discípulos desesperados aqui no meio da tempestade, e Jesus acalma a tempestade. Se você ler também no capítulo 8 de Lucas, onde nós estamos com a mensagem, o versículo 26, você vai ver um homem endemoniado, o gadareno, exatamente, é o gadareno. Jesus atravessa o mar, acalma a tempestade em busca de uma só alma, que era o gadareno, endemoniado. A Bíblia diz que ele estava com uma legião de demônios. Um homem sem roupa, que morava nos sepulcros, abandonado, ninguém chegava perto, era amarrado com correntes, mas ele arrebentava. Mas Jesus, chegando na região de Gadareno, os demônios, vendo Jesus, disse: o que é que o senhor veio fazer aqui? Por que veio nos incomodar? Aí Jesus disse: cala-te, sai dele, vai para os porcos. Os demônios saem dele, vai para os porcos, e os porcos precipitam despenhadeira abaixo e morrem. Jesus tem todo o poder sobre a tempestade, sobre o cosmos, sobre os ventos, sobre o mar, e Jesus tem poder sobre os espíritos malignos. Não existe principado e potestade maior que o nome de Jesus.
E no capítulo 8, versículo de número 43, a gente vai observar esse texto. Lucas 8, 40 em diante, nós vamos ver que Jairo foi à procura de Jesus e disse: Jesus, vai na minha casa. Jesus, vai lá em casa. É um pai desesperado, meus irmãos. É um pai que estava sofrendo com uma filha moribunda, ou seja, enferma, a ponto de ir à morte. Eu acho que quando ele saiu de casa, a menina já estava morrendo, nos últimos fôlegos. Agora eu penso um pouquinho antes. O que aquele casal pensou com uma filha doente? Você é pai, você é mãe, você sabe o quanto dói no coração ver um filho doente. Imagine, a Bíblia diz que era filha única. Olha, um texto importante. Ele diz que é a filha única. Agora você imagina você ter um único filho e o seu única filhinha esperada por eles está morrendo. Isso significa que aquela casa estava um peso de tristeza, um peso de angústia, um peso de morte, um espírito de tristeza. E aquele pai desesperado vai à procura de Jesus. A Bíblia diz que ele era chefe da sinagoga, líder, é uma pessoa importante. Ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Jesus, vai lá em casa. Mas o texto, irmãos, que a gente não leu, mas está no capítulo 8, é que enquanto Jesus caminhava para a casa de Jairo, uma mulher, 12 anos sofrendo de hemorragia, dizendo: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. A Bíblia diz, irmãos, que ela vai se arrastando com fraqueza. Quem teve hemorragia aqui, as mulheres, eu não sei o que é isso, mas as mulheres sabem muito bem o que é ter hemorragia. E ela foi arrastando na fraqueza da sua dor. A Bíblia diz, irmãos, que ela tinha gastado com vários médicos. A Bíblia diz que ela tinha gastado tudo que ela tinha, não tinha mais nenhum recurso, e ainda pior. Mas ela disse: se eu apenas se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. A Bíblia diz que ela toca nas vestes de Jesus, e o poder de Jesus, que emana do nome de Jesus, curou aquela mulher, cura física. Jesus cura a doença, Jesus acalma a tempestade, Jesus expulsa demônios, Jesus cura enfermidades físicas. E agora Jesus chega na casa de Jairo, ela está morta. A única filha de Jesus, daquele casal, está morta. E Jesus disse para todos saírem. Jesus pega nas mãos daquela menina morta. Pega nas mãos dela e fala: Talita cumi, eu te ordeno, levanta-te. E aquela menina que estava morta, meu Deus, Jesus tem poder da vida e da morte. Jesus acalma a tempestade, Jesus expulsa demônios, Jesus cura a enfermidade, Jesus tem poder da morte. E a quinta possibilidade, se você ler o capítulo todo, versículo 9, capítulo 9, versículo 10, faltava pão, faltava tudo. E Jesus multiplica os pães e os peixes. Jesus, irmãos, multiplicou, chama os padeiros e explica isso. Não tem explicação. Não tem explicação. Porque Jesus, Ele provê necessidades. Aonde havia escassez, Jesus trouxe abundância. Ele supre necessidades além da nossa lógica humana. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. O que é impossível ao homem é totalmente possível a Deus. Aquilo que você acha impossível, Deus é capaz. Deus muda histórias, irmãos. Então, mesmo que a gente está vivendo um drama na nossa casa, na nossa família, e a gente acha que acabou, e a gente acha que não vai ter jeito, eu tenho aqui para dizer para você nessa noite: você saiu de casa para ouvir essa mensagem, irmãos. Continue confiando.
Continue confiando. Ele muda a história. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, irmãos? Esse é o nosso Jesus. Mas Jairo foi em busca de Jesus. Eu quero chamar sua atenção para essa passagem de Jairo. Um homem, um pai desesperado. Jesus vai lá em casa. Observe comigo, irmão, o texto no versículo ali, irmãos, versículo 41. Veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga onde os judeus se reuniam. Ele era líder, então ele tinha importância, era uma autoridade, era um homem religioso. E ele foi em busca, porque a dor bateu em sua casa, um pai desesperado. Ele prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, vai lá em casa, eu tenho uma filha única. A Bíblia diz, irmãos, que lá no versículo 49, ele estava indo para a casa de Jairo, mas, irmãos, ele disse assim, alguém disse para ele: olha, sua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Sabe qual que a frase que Jesus disse? Ouvindo isso, versículo 50, coloca lá. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e ela será salva, irmãos. Aqui está um pai desesperado, que reconheceu que precisava de Jesus, que abriu seu coração e abriu a sua casa e pediu para que o Senhor fosse na casa dele. Aqui eu também aprendo que é um pai que tinha fé, mas uma fé que fez ele tomar uma atitude. Era uma fé em ação. Ele não só ficou pensando, ele não só ficou esperando, ele foi em busca do milagre, ele foi em busca de Jesus. Esse pai, irmãos, teve que passar por mais algumas coisas que nós vamos ver aqui nesse texto. Jesus estava caminhando, mas chegou alguns homens da casa dele e disse: a tua filha já está morta. A sua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Não incomodes o mestre. Amados irmãos, a sua filha já está morta. Essa foi a voz que ele ouviu no meio da multidão, no meio do seu desespero. Não adianta mais. Para que ficar aí incomodando o mestre? Irmãos, aqui eu quero parar com você um instante e dizer para você que quando a gente, irmãos, está buscando ao Senhor, alguém pode chegar e dizer: a sua fé não adianta. Você ir para a igreja não adianta. Desista dessa caminhada, nada vai mudar. Existem vozes falando, e muitas vezes para a gente parar, para a gente desistir, dizendo que não adianta, nada, não haverá mudança. Irmãos, existem muitas vozes que podem nos desanimar nessa caminhada. Pessoas que querem tirar a nossa fé, a nossa esperança. Pessoas que, irmãos, em vez de trazer um caminho, um resultado, uma solução, elas querem nos desanimar. Agora, irmãos, vai depender de você em qual voz você quer ouvir. Você quer ouvir aquela voz que desanima você, dizendo: não adianta mais, não vai dar em nada isso? A Bíblia diz, irmãos, que quando aquela voz acabou, Jesus logo falou. Ouvindo-o, porém,
Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente. Não temas, continua crendo. Não temas, continua caminhando. Não temas, continua confiando. Não temas, não pare, não desanime. Não desanime, continue crendo, somente crê. Jesus, irmãos, cobriu aquela voz desanimadora no meio da multidão para dizer isso. Enquanto, irmãos, todo mundo estava dizendo acabou, Jesus estava dizendo ainda não terminou. Amém, irmãos? Ainda não terminou. Ainda estou no controle. Ainda tudo está no meu controle. Ainda estou no controle. Quando ninguém acredita, Jesus está dizendo para você: continue crendo, meu irmão. Continue acreditando. Somente continue acreditando. Quando tudo parecer perdido, ouça a voz de Jesus: eu vou mudar essa história. Jairo, continue crendo, Jairo. Então somente crê, Jairo. Queridos, quando Jesus entra em casa, a morte não tem autoridade. Amém, irmãos? O impossível que parecia impossível se torna realidade. Aquilo que parecia o fim, a dor, se transforma em testemunho. Irmãos, nós temos visto, eu na minha jornada de caminhada de fé, de cuidar de pessoas, muitas coisas eu ouvi, pessoas ouvindo, falando assim: não adianta, eu vou parar com a igreja. Esse negócio não é para mim. Você encontra muitos amigos para dizer para você isso. Você encontra muitas vozes na rede social, no Facebook, na televisão, nas músicas. Há muitas vozes que dizem: não adianta, para com isso, não vai terminar, isso é coisa para você. Quantas pessoas esses dias me falou: para mim acabou. Fiz muita besteira na vida. Esse negócio de caminhada com Deus não é comigo. Mas eu quero dizer para você uma coisa: não acabou enquanto Jesus não disser que acabou. Amém, irmãos? Porque aquele que começa a boa obra, ele vai terminar. Ele termina, irmãos. Então qual é a voz que você vai ouvir? É a voz dos desanimadores? Ou é a voz de Jesus dizendo: não temas, crê somente e ela será curada? E Jesus foi para a casa de Jairo, versículo 51. Jesus entra na casa de Jairo e tem um detalhe importante para a gente observar. Observa comigo, irmãos. Tendo Jesus chegado à sua casa, Jesus não permitiu que entrasse com ele, com exceção de Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam, se lamentavam. Porém, ele disse, enquanto todos choravam, Jesus disse: não chores. Ela não está morta, mas dorme. Sabe o que aconteceu? Versículo 31. E riam dele, sabendo que ela estava morta. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Ali na casa de Jairo, quando Jesus entra, ele não permite que todos entrassem. A Bíblia é clara em dizer: só entrou lá Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Isso significa, irmãos, não é que Jesus não ama aquelas pessoas. Mas, irmãos, nem todo mundo está preparado para certos ambientes espirituais. Eu vou explicar para os irmãos. Porque ali havia pessoas chorando e pessoas que riram de Jesus. Pessoas que traziam confusão naquele momento. Jesus separa aqueles que, irmãos, iam presenciar um grande milagre. Queridos, há momentos em nossa vida que Deus também tem algo especial para fazer conosco.
E ele vai separar. E a Bíblia, os evangelhos dizem assim que Pedro, Tiago e João estavam sempre perto de Jesus. Ele sempre estava perto, lá no jardim de Getsêmani. Pedro, Tiago e João, pertinho de Jesus. Por quê, irmão? Porque Jesus é intencional. Ele queria que Pedro, Tiago e João liderassem a igreja. Então, irmãos, há ambientes que Deus quer fazer algo que somente precisa de pessoas que tenham fé, que ajude, que tenha maturidade, que tenha fé, que tenha reverência naquilo que está acontecendo, porque nem todo mundo ajuda, alguns até atrapalham, nem todos precisam participar, irmãos, de tudo aquilo que Jesus vai fazer. Ali, irmãos, tinha muitas vozes, vozes de pessoas chorando, vozes de pessoas zombando, que ia trazer confusão. Jesus disse: opa, não, vocês vão ficar do lado de fora. Eu só quero Pedro, Tiago aqui e os pais da menina. O que vai acontecer aqui tem que ter pessoas de fé, de maturidade, de reverência, de obediência, não vai trazer confusão. Muitas vozes. E Deus, então, Jesus prepara e protege o ambiente de fé para fazer algo extraordinário ali no quarto daquela menina. Você sabe por que isso, irmãos? Porque Jesus, ele não precisa de plateia para fazer milagres. Ele só precisa de pessoas de fé. Amém, irmãos? É isso que Deus muitas vezes faz conosco. Às vezes você está chorando sozinho, no seu quarto, sofrendo sozinho. Às vezes você acha que ninguém entende. Às vezes, irmãos, são pessoas que você não consegue entender, que zomba da fé, que ri, pessoas que trazem confusão para a sua vida. E muitas vezes Jesus tem que tratar conosco, para que a gente possa crescer. Isso é um princípio espiritual. Há momentos em que Deus mesmo vai restringir quem entra e quem não entra, por causa do propósito que Ele tem. Amém, irmãos? Nem todo mundo entra no lugar onde Deus vai fazer o impossível. Às vezes, irmãos, Ele faz coisas extraordinárias no silêncio do seu quarto, dobrado o seu joelho. Ele faz coisas extraordinárias no silêncio do seu choro, no silêncio do seu travesseiro, no silêncio da sua dor. Quando Jesus entrou naquela casa, era uma casa de luto, era uma casa que tinha cheiro de morte, era uma casa que tinha cheiro, irmão, de incredulidade. Tanto é que Jesus disse: ela viverá, ela não está morta. Muitos riram. Às vezes você vai compartilhar algo que Deus está fazendo na sua vida, as pessoas riem. É por isso que a Bíblia diz: não dê pérolas aos porcos. E às vezes a gente fica insistindo e dando pérolas a porcos. É por isso que Jesus disse: vocês ficam lá de fora. Queridos, e quando Jesus entra naquela casa, na casa de Jairo, onde havia cheiro de morte, desespero, tristeza, angústia, depressão, ansiedade, desesperança, desarmonia. Não há nada que traz desarmonia quando o casal passa em crise. Não é verdade, irmãos? Um começa a culpar o outro. Ah, ela ficou doente porque a culpa é sua, você não cuidou. É, não é? Não, a culpa é sua porque você não cuidou, não deu os remédios certos. Havia desarmonia naquele lar. Havia, irmãos, prejuízos naquele lar. Gastaram muito com aquela menina por causa daquela doença. Havia tristeza pura. Mas quando Jesus entrou naquela casa, Jesus pegou nas mãos daquela menina e disse: Talita cumi. Esse é o momento mais importante. Jesus Cristo faz um milagre extraordinário. Menina, eu te digo, levanta-te. E ela volta à vida.
Queridos, o desespero daquele pai, naquela caminhada, quando ele ouviu, não adianta mais. Eu fico pensando, irmãos, ele caminhando e aquele homem desesperado, crendo, confiando. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: Jesus nunca chega atrasado, irmãos. Ele sempre chega no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Jesus tem o controle de tudo. Jesus, ele age no tempo correto, para a glória de Deus. E Jesus, então, faz aquele milagre, ordena aquela palavra, e a menina é ressuscitada. Autoridade sobre a vida e a morte. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, pregando essa mensagem. O Espírito Santo falou que você estava aqui hoje. Deixa eu falar com você. Quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer que está dando errado, quando o desespero chegar na porta do seu coração, lembre dessa frase: crê somente, não temas. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, lembre dessa frase: não temas, crê somente.